Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O cobrador de impostos voltou para casa justificado, o outro não. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum e vimos o Senhor nos contar uma parábola. Essa parábola que o Senhor conta, ele justifica o porquê de contar essa parábola. Ele diz: conto para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Ou seja, para aqueles que confiavam na sua própria santidade, que achavam que eram muito bons, né? E ao mesmo tempo que desprezavam os outros. E nosso Senhor usa dois personagens. Ele usa a figura de um fariseu que era um judeu cumpridor da lei mosaica. O homem que cumpria a lei em pequeninas coisas. E depois nós vemos o cobrador de impostos. O cobrador de impostos é um homem que era mal visto pelos judeus. Embora ele também fosse judeu, ele trabalhava para o Império Romano. O Império Romano que dominava os judeus naquela época. E o que ele fazia? Ele cobrava o imposto dos judeus, ou seja, dos seus irmãos, e cobrava um preço um pouco mais alto para que ele tirasse algo para ele e desse então o restante para o Império Romano. E por isso, então, todos os viam como pecadores públicos, né? E os rechaçavam diante da sociedade judaica. Então, são esses dois personagens que vão até o templo para rezar. Então, aqui está, eles vão ao templo para rezar. Então, o fariseu, que é um homem cumpridor da lei, né, que é um homem bem visto pela sociedade judaica, ele faz a sua oração da seguinte maneira: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, né? Então, na sua própria oração, ele já vai desprezando os outros, né? Não sou como os outros, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos que está aqui atrás de mim, né? Nem como esse que está aqui, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda, né? Então, ou seja, na oração, ele faz um agradecimento a Deus, mas logo depois ele volta para o seu umbigo, para dizer: olha, eu não sou como os outros, né? Que são todos pecadores, igual esse cobrador de impostos que está aqui, Senhor. Porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu pago o meu dízimo, etc, etc, etc. De fato, esse fariseu, ele faz coisas boas. Pagar o dízimo é uma coisa boa, fazer jejum é uma coisa boa, né? Mas ele se exalta com isso. Ou seja, a sua soberba está lá em cima, né? Porque ele pensa que ele é muito bom. E por ser muito bom, ele despreza os demais. Ele pisa nos demais para dizer: olha como eu sou bom,
não sou adúltero, não sou desonesto, né? Não sou como esse cobrador de impostos aqui. É claro que essa oração não é agradável a Deus. É claro que essa oração não agradou a Deus. Mas vejamos a oração do pecador público, ou seja, do cobrador de impostos. Como que ele faz a sua oração? Então o Senhor diz que o cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Ele estava lá no templo, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito. Lembra que no ato penitencial a gente costuma bater no peito para dizer que somos pecadores? Então ele batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Ou seja, por mais que ele fosse um homem errado, que de fato não fosse honesto, ali diante de Deus ele reconhece o seu pecado. Senhor, tende piedade de mim, porque eu sou um pecador. E é claro que com esse reconhecimento ele decide mudar de vida. Ele decide deixar o seu pecado. E essa oração agrada a Deus. Por isso nosso Senhor diz: esse homem, ele foi justificado, voltou para casa justificado, voltou para casa em união com Deus. Já o fariseu não. E o que nós podemos aprender, o que nós podemos retirar da nossa vida é essa parábola. Veja, meus irmãos, por que nós temos a tentação de falar mal dos outros? Sabe por quê? Porque nós queremos nos comparar aos outros. E quando a gente percebe que alguém comete um erro que nós não cometemos, vem a tentação de pensar: eu não sou como essa pessoa, sou melhor do que essa pessoa, porque eu não faço isso, eu não sou assim. E aí nós pisamos na pessoa para que a gente possa se exaltar, né? Por isso que nós temos a tentação de falar mal, de fazer fofoca. Porque quando a gente fala mal do outro, a gente se compara ao outro para que a gente possa se elevar, para que a gente possa olhar o outro de cima para baixo. Isso não agrada a Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos vem de Deus. Quando alguém comete um pecado, quando a gente vê um erro de alguém, a gente não deve se exaltar pensando: eu não faço esse tipo de coisa. Mas nós devemos agradecer a Deus, porque se não fosse a Deus, nós faríamos pior. Porque se não fosse a graça de Deus, nós seríamos capazes de fazer muito pior. Isso não sou eu quem digo, mas é Santo Agostinho que diz. Portanto, meus irmãos, devemos entender que tudo aquilo que nós fazemos de bom para a nossa salvação, nós fazemos pela graça de Deus. Porque nós deixamos a graça de Deus agir em nós, e não pelas nossas forças. Por isso São Paulo, ele nos diz que não devemos nos gloriar na carne. O que significa nos gloriar na carne? É essa vanglória. É pensar que aquilo que nós fazemos de bom é pelos nossos méritos, e não é pela graça de Deus. Porque se não for por Ele, não somos capazes de fazer. Por isso nós devemos nos gloriar em Jesus. São Paulo nos diz: se me glorio, eu me glorio em Jesus. Isso significa
que a glória do bem que fazemos devemos dar a Deus e não a nós. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Porém, seja dada a glória a vós. Toda a glória a Ele. Tudo aquilo que fazemos de bom é Ele, e não somos nós. Então aqui o primeiro ensinamento. E depois, meus irmãos, uma outra coisa também interessante é que a soberba, o orgulho, ele nos cega. Ele faz com que nós não vejamos os nossos erros, os nossos pecados. Na oração do fariseu, em qual momento ele pediu perdão a Deus? Será que ele não tinha pecado algum? Claro que tinha. Porque todos nós temos. O problema é que ele não via o seu pecado. E uma pessoa soberba, uma pessoa que se gloria a si mesma, ela é muito rápida para ver os erros dos outros, mas tem uma dificuldade tremenda de ver os seus, né? E tenta de qualquer forma justificar os seus erros, justificar os seus pecados, né? É a soberba, é o orgulho que cega. Sabe, quando alguém vai ao confessionário e apresenta um monte de pecados arrependidas, isso não preocupa o padre, ao contrário, isso gera uma alegria no padre por saber que aquela pessoa está arrependida, mesmo que tenha inúmeros pecados. Mas uma coisa que poderia preocupar um padre no confessionário é alguém que chegasse no confessionário e ao invés de dizer os pecados, dizer: padre, eu sou uma pessoa muito boa, eu pago o meu dízimo, faço jejum, né? 2, 3 vezes por semana, eu faço caridade sempre, faço isso, faço aquilo e aquilo outro. Tá bom, mas quais são os seus pecados? Ah, acho que não tenho não. Isso aí não tenho não. Então tá bom, deixa eu ligar para a Santa Sé agora, que eu vou falar para o Santo Padre para te canonizar. Porque você é uma santa, você é um santo, né? Ou seja, não tem cabimento isso é soberba, isso é vanglória, né? Diante de Deus, ninguém pode esconder os seus pecados, os seus erros, porque Ele vê o nosso coração. Ele vê a nossa alma. Por isso, meus irmãos, vamos pedir a Deus, no dia de hoje, para que Ele lance fora toda a soberba do nosso coração. Para que nós não desprezemos os demais, mas antes olhemos para o nosso coração e vejamos o quanto somos pecadores. E se de fato não cometemos o pecado que o outro cometeu, agradeçamos a Deus, glorifiquemos a Deus e não a nós. E não a nós. Porque, como disse São Paulo na segunda leitura, é necessário completar a nossa corrida. Ou seja, é necessário o esforço contínuo para chegarmos à salvação. É necessário combater o bom combate. E combater o bom combate é combater o pecado, não com as nossas forças somente, mas, sobretudo, com a graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.